Bom, o Disque 100 é um serviço nacional e aí há o encaminhamento aqui para Santa Catarina, para a região. É assim que funciona? Em todo o Brasil. É feita a denúncia, o denunciante então fala toda a característica e também a localidade. É difícil chegar na moradia? Qual é a técnica para se penetrar, para se chegar numa moradia? Deve ser delicado, né? Olha, primeiro, esse seu ponto é importantíssimo, porque o que acontece? O denunciante, realmente, ele, na hora de fazer denúncia, ele precisa realmente dar detalhes de onde é, para que realmente possamos chegar à residência, né? Que tenha realmente dados sobre aquela rua, o número, ou qual é a referência, se tem algum comércio, né? Qual é o nome desse comércio próximo, para que se realmente possa se fazer essa verificação. Porque o que acontece realmente, tem algumas denúncias, né? Que os conselheiros tutelares tentam realmente encontrar aquela residência e que com poucos dados não é possível tá encontrando, porque às vezes o endereço está incompleto. Sim. Né? Então, por isso que é importante, nesse momento, estar trazendo o endereço completo. Mas com esse endereço, o Conselho Tutelar, ele vai sim, naquela comunidade, tá fazendo essa verificação. E é esse o protocolo. Mas isso deve ser delicado. Como é que se dá essa abordagem? Qual é a técnica? De repente, bate-se na porta e o próprio abusador... A gente brinca no Serviço Sentinela que a técnica é óleo de peroba, né? É Quer mesmo? dizer, Cara de pau. Porque você tem que chegar, você tem que se aproximar da família, enfim. É claro que existem outros outros mecanismos. E pode ser o mecanismos. abusador que está abrindo a porta. Exatamente. Você tem outros mecanismos. A gente não aborda apenas a família, né? A gente aborda o pessoal da escola, a gente aborda vizinho, enfim, a gente aborda tio, tia, avó, enfim, outras pessoas, né? Que têm relação com a criança. Agora, é claro que existe um cuidado na preservação da denúncia. É importante que se diga assim, que o denunciante, a denúncia é anônima, em qualquer canal. Se você ligar para o Disque 100, para o 0800 643 1407, que é o daqui do município de Florianópolis, se você ligar para um conselho tutelar, a pessoa que faz a denúncia, a sua identidade é anônima, né? A família pode até desconfiar, a gente já teve casos de que desconfiou de alguém que não era, que não tinha nada a ver com a denúncia, enfim, mas o denunciante fica sob sigilo, né? E aquelas pessoas que informam para os técnicos ou para os conselheiros sobre a situação da criança ou adolescente, é importante que seja verdadeiro, que seja, enfim, que fale a verdade, que fale detalhes, mas o seu depoimento também, ele fica sob cuidado, né? Sob sigilo dos profissionais. Uhum. Para quem é vítima de abuso, para a professora, para o professor que nos escutam agora, nos assistem agora aqui na TV Com, quais são os sintomas desses jovens, dessas crianças vítimas de abuso? De que forma ele se relaciona? De que forma ele muda o jeito de agir, de se interrelacionar com os colegas, com o professor? O que muda na prática? Na prática, bem, há muitos sinais que podem ser sinais de que a criança está sendo abusada, como de outras coisas, né? A criança pode ficar mais, vamos dizer assim, inibida, mais ansiosa, quer dizer, tem vários indicativos, né, até que aparecem na televisão, nas propagandas, né, que é exatamente para que as pessoas tenham atenção exatamente para isso, né, para que a família, para que os professores identifiquem a modificação. E que principalmente crianças, assim, o número de vezes que vai, por exemplo, crianças menores mesmo, e que sendo sexual, o que a gente sempre pede para tomar muita atenção é no hábito também que ela tem de ir ao banheiro, quer dizer, como é que está sendo isso? E até mesmo como é que ela está fisicamente, porque a questão do abuso sexual atinge o físico da criança. Claro. Então, assim, por isso também, né, essa atenção também no lado psicológico e no lado físico dessa criança, porque uma professora que está ali diariamente, ela consegue sim perceber essas mudanças na criança, né? Desculpa interromper só uma colaboração aqui. Uma das coisas que sempre aparece no comportamento das crianças frequentemente
é uma sexualidade não apropriada à idade. Então, ela passa a ter comportamentos sexualizados que não são apropriados à idade, né? Então, a maneira como ela se porta, até a mudança de comportamento, como ela falou, enfim, na sala, mas essa maneira mais sexualizada de abordar o outro, isso aparece. E, por outro lado, exatamente é importante ter os conselhos, os sentinelas, esses lugares bem preparados para atender esse tipo de queixa, porque, por outro lado, se constata também, eu falo como psicóloga que atende em consultório, essa preocupação também demasiada, muitas vezes, os professores muitas vezes correm o risco, e isso é um outro lado da moeda que eu estou chamando a atenção, que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para esses sinais, mas a gente também tem que cuidar para não interpretar, e por isso que eu estou chamando a atenção que é importante esses lugares que são preparados para atender essas denúncias, que estão preparados. Porque aí vocês sabem atender a queixa e identificar a queixa adequadamente. E tem aquela história... Por que eu estou dizendo isso? Porque os professores, muitas vezes, preocupados em identificar rapidamente, eu falo porque eu convivo com professores, eu estou fazendo mestrado em educação e a gente conversa muito a respeito disso, já rapidamente se preocupam em será que está acontecendo alguma coisa errado, já tem, claro... não é obrigação. Né? Veja bem, claro que precisa existir essa preocupação, precisa existir essa atenção, mas existem os lugares preparados para receber essa denúncia. Exatamente. E identificar, e verificar, o que cabe aos professores e aos que tem que saber. Sim, mas eu vejo assim, o que cabe aos professores e aos técnicos em geral se existe, digamos assim, uma situação que você percebe, o que você imagina que possa estar acontecendo, se existe uma suspeita, quer dizer, o que cabe a nós efetivamente é fazer a denúncia. E uma denúncia, eu vejo assim, não significa que aquilo é verídico. Exatamente. Então, justamente por isso é que tem esse trabalho de investigação, né? E eu também queria até parabenizar o trabalho que vocês fazem, ao menos em algumas instituições eu sei que recebeu, que é em forma de teatro, né? Que justamente vem capacitar tanto o professor como a criança, né? Porque lúdica, é exatamente uma forma lúdica que traz essa situação para dentro da escola e para dentro de instituições, e também qualifica tanto o professor, que é fundamental, e os técnicos, para estarem atentos a esse tipo de situação, e também as crianças, porque as crianças também tendo esse tipo de abordagem, para elas também fica muito mais fácil, às vezes, estar abrindo essa situação, né? Bom, então eu gostaria muito de agradecer a presença de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Parabéns pela iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, que não é nova, que está dando sequência a esse trabalho, está devolvendo o serviço para a sociedade brasileira, para a Constituição, né, para estabelecimento de políticas públicas no combate à exploração sexual de jovens, de crianças e adolescentes. O Conversas Cruzadas volta amanhã.